Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor. Boa noite, Paulinho Heavy. Estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na TV, o programa da Nação Tricolor. Boa noite, Heavy. Boa noite, Heavy. Boa noite, Porte. Boa noite, Nação Tricolor. Mais uma quinta-feira iluminada aqui no nosso Opinião Tricolor para toda a nação São Paulina, do Brasil, do mundo. Sejam bem-vindos. E essa camisa inspiradora que você está usando é meu velho Insane We Trust. Ah, essa você chorou, hein? Fala a verdade, hein? É uma realidade presente desde os tempos do Chicão da Matrix. Quem não se lembra da comunidade do Orkut, a maior comunidade de São Paulo, milhões de torcedores, entrevistas exclusivas com Lugano, campanha do Sangue do Chicão. Exatamente. A exclusiva do Kaká com 1 milhão de seguidores. Bons tempos, o São Paulo vai voltar a ter tempos gloriosos de chegar no final do ano e comemorar título, não é isso? Se Deus quiser, velho. Insane We Trust. É isso aí. E para falar de tradição, para falar de um São Paulo extremamente vencedor, de São Paulinos abnegados pelo clube, mais uma vez temos um convidado especial aqui. São 23 anos de São Paulo, conselheiro do clube, abnegado pelas causas são paulinas. Está conosco hoje aqui na Opinião o conselheiro estimado por todos no São Paulo. Num período tão conturbado de política efervescente, é muito bom a gente perceber que existem conselheiros que são tratados e queridos dos dois lados com a mesma estima. E é um momento agora de polarização, mas uma polarização para o bem, uma coisa que situação e oposição têm que caminhar juntas para o bem do clube, no apoio nas coisas certas, na fiscalização das coisas erradas, e ele tem essa mentalidade, é um cara incrível, está aqui conosco hoje, Erovan Tadeu. Bem-vindo à Opinião Tricolor, meu querido. Boa noite. Em primeiro lugar, um agradecimento especial a toda a Nação Tricolor. Eu não estaria aqui se não fossem vocês. Porte, Heavy. Obrigado, Erovan. Seja bem-vindo. Opinião Tricolor, ao TV, um agradecimento todo especial. Estou aqui com muito orgulho. Maravilha, muito Aliás, bom. né, Porte, como todo conselheiro deveria se portar e agir, né? Cara que preza o bem do São Paulo, independente do lado do seu candidato e tudo mais. Um cara que transita muito bem entre situação e oposição, e que é querido por todos, é um cara muito benquisto por todos, como todo mundo deveria ser e proceder, assim fosse São Paulino, como todo São Paulino de verdade deveria ser, inclusive, principalmente os que hoje fazem parte da nossa diretoria. É verdade, num período, repito, em que é tempo de organizar forças, de somar esforços para o São Paulo voltar a um patamar de decisões de campeonatos. A gente já trouxe em outras edições aqui, são 33 competições desde o Triexa 2009 para uma final. Isso não é São Paulo Futebol Clube, nunca foi, jamais será. E é sempre necessário ser dado o primeiro passo. E em nome do que estão dizendo e acreditando que vem um tempo aí de novos tempos pela formação, enfim, de um programa mais profissional para o clube, o novo estatuto, as diretorias profissionais, a gente vai tentar entender, debater e passar isso para o torcedor hoje, como vai funcionar de uma maneira mais prática, né? Porque na teoria a gente sabe que o São Paulo fez, no primeiro momento, a aprovação de um novo estatuto, né? E sobre a nova eleição, a nova velha direção, mas um novo mandato, um novo oxigênio, com a presença e chegada de novos dirigentes, um conselho de administração formado com 9 membros, um conselho fiscal também que vai ter uma posição muito importante no São Paulo. A gente espera que todos esses fatores somados e tragam, junto de um conselho atuante, e agora não tão centralizado como gestões passadas, que a gente possa ter aí novos caminhos de realmente transparência e bons contratos e boas celebrações de conquistas. Não é isso, Erovan? Um novo São Paulo? Sem dúvida, é o que todos nós queremos. Primeiramente, eu queria dizer que nesse período agora que se vislumbra pós-eleição, eu, como membro, até a eleição da oposição, eu batalhei, obviamente, pelo meu candidato, o Dr. Pimenta. Mas, hoje, o meu grupo, o meu lado, se chama São Paulo Futebol Clube.
Agora é a hora da gente olhar para o futuro, acreditar que o presidente eleito, a quem eu, inclusive, aproveito a audiência do programa para parabenizar, o Leco, também para parabenizar o Dr. Pimenta por ter sido eleito por unanimidade no Conselho Consultivo para a vaga do Conselho de Administração. Então, agora, acabaram as disputas e a gente tem que imaginar o melhor para o São Paulo. E é o que nós desejamos e, dentro das minhas atribuições como conselheiro, é o que eu vou procurar fazer. Perfeito. Heavy, algum questionamento? Não, nenhum. Só torcer muito para que essa nova administração seja realmente, tenha na cabeça o novo estatuto e que ele seja cumprido sem apadrinhamentos, sem qualquer tipo de favores políticos e tudo mais. O que a gente precisa hoje, já que o São Paulo sempre foi um clube de vanguarda, um clube à frente do seu tempo, resgatar essa nossa verve, esse nosso caminho de empreendedor que sempre fomos, né? Vanguarda. E finalmente colocar em prática uma coisa que a gente ensinou os outros clubes a fazer, que eles hoje fazem muito bem, que nós ficamos para trás. Então, que realmente essa nova diretoria seja guiada por esse novo estatuto, que seja tudo dentro do que reza as leis internas do São Paulo. Afinal de contas, ele foi aprovado exatamente para isso, e a gente só tem que desejar uma muito boa sorte para essa diretoria levar a nação tricolor ao lugar que ela nunca deveria ter saído. Perfeito. E a gente conta muito com o Erovan e os seus pares, o pessoal lá de dentro de São Paulo, para que isso tenha pleno sucesso em pouco espaço de tempo. Não dá mais para a gente ficar esperando, a gente não aguenta mais esse papo de reconstrução, a gente não aguenta mais esse papo de estamos no caminho certo, a gente não aguenta mais desculpinha esfarrapada de gente que tem interesses, outros a não ser a glória do São Paulo Futebol Clube. Nós deixamos de frequentar os primeiros lugares há muito tempo, a gente está vivendo de promessa, a torcida é super complacente com o time, tem apoiado, quando solicitada tem ido em grande número, maiores presenças de público do Campeonato Paulista. Quando disputamos a Supercopa e como é que chama? A Sul-Americana. A Sul-Americana, o povo foi, ou seja, temos um estádio quitado. Morumbi hoje é um privilégio do torcedor de São Paulo, é um estádio quitado, que tem uma torcida que pode perfeitamente lotar o Morumbi em todo jogo, basta para isso pessoas competentes que estejam dentro do São Paulo Futebol Clube achar o Morumbi como solução e jamais um problema. Então hoje nós podemos, se quiser fazer, não é o caso, mas dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, se quiser fazer ingresso a R$1, que seja R$1 o ingresso, R$10 o ingresso, mas para que aquele jogo contra o Taquaritinga do Norte esteja lotado com 62.800 pessoas, que é a nossa capacidade do estádio. O Morumbi é solução, não é problema, nunca foi e nunca será. É isso que a gente espera do São Paulo Futebol Clube a partir de agora. A partir do momento que a gente parte para o estatuto profissional, a gente vai contar e vai cobrar que profissionais tops de área estejam nas respectivas pastas. O marketing é uma delas. E para gerar o estádio lotado, você tem que ter um marketing extremamente competente. Você tem que valorizar a tradição, como faz o Red Sox, por exemplo, lá fora, como fazem o estádio do Barcelona, é um estádio antigo, Bombonera, estádio do River Plate. Então, quer dizer, não é o fato do estádio ser novo ou velho, não é o fato da mobilidade urbana, que sim, o metrô atrapalha muito e que a diretoria de São Paulo seja coesa e forte junto ao governo do estado para não deixar mais esse metrô atrasar, né? Mas o fato é que nós temos diversas situações em que, com profissionais, referências em suas respectivas áreas de atuação profissional. O São Paulo, que tem uma torcida de praticamente 20 milhões de torcedores. O São Paulo, que tem aí uma receita que flutua entre 300 e 400 milhões de reais, pode fazer $500 milhão, pode fazer $1 bilhão no futuro próximo, porque tem massa consumidora para isso. O fato é transformar essa teoria na prática. A teoria é o novo estatuto.
A prática é o estatuto sendo realmente colocado em ação sem aquele paternalismo que sempre fez o São Paulo estacionar no tempo nos últimos anos. Exatamente. Sem as nomeações de parentesco. Se for uma nomeação de parentesco que seja comprovadamente vencedora e espelho nas suas respectivas áreas, porque é isso que o São Paulo precisa hoje, profissionalização. É o que fez o São Paulo parar no tempo, junto das conquistas, que tivemos um período de soberba, que tivemos um período de arrogância, mas hoje o mal é maior do que esse. A gente olha os nossos rivais, desde o nosso Trexa, conquistaram 20 títulos. O São Paulo 1. Não é o São Paulo, e o São Paulo vai voltar a ser, sim, o tricolor paulista, dentre os grandes, o primeiro, com o Erovan, com o Conselho de Administração, com os demais conselheiros preocupados com o São Paulo, acima das benesses pessoais, com a diretoria, que eu tenho certeza, presidente Leco, que o senhor quer provar que pode ser vencedor. Eu tenho certeza. A gente muitas vezes é crítico, né, dos períodos do Leco diretor de futebol, do Leco vice-presidente de futebol, do Leco presidente. Agora, ninguém pode falar da São Paulinidade do Leco. Aquele São Paulo e Atlético Mineiro, ele torcendo lá em Minas, ali você percebe o quão São Paulino ele é. Então a gente quer que você acerte, Leco. A gente quer que você detone, que você arrebente e tenha pessoas extremamente capazes ao seu lado para isso. Né, Erovan? Você sabe que você vai dar uma aula pra gente aqui hoje, né? A gente teve o nosso momento aqui mais crítico, mas assim, o São Paulino está sabendo que tem agora um conselho de administração, tem agora um conselho fiscal, e você que já viveu tantas gestões do clube, repito, 23 anos, já participou ativamente do processo político do São Paulo, o que você acha que vai acontecer daqui para frente, Erovan? E, aproveitando o gancho, que você pudesse dar uma explanada para nós, como que vai funcionar as atuações do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, junto à diretoria, para que a gente possa entender melhor essa questão de teoria e prática. Com você, toda a palavra. Ainda na parte dos agradecimentos, não poderia deixar de também desejar toda boa sorte, parabenizar o reeleito presidente do Conselho, Marcelo Pupo Barbosa, e que ele também, à frente do Conselho, com agora a chancela dos votos que ele teve, que ele consiga dirigir a casa com o cuidado necessário. Não podia deixar de fazer a minha homenagem a esse grande São Paulino. Muito bem lembrado. Eu gostaria de dizer que, quanto a esse momento que nós estamos vivendo, principalmente com foco no Estatuto, eu preciso primeiro voltar um pouquinho atrás para dizer para vocês que, desde a época do Bastos Neto como presidente, Fernando Casal del Rey, Paulo Amaral, depois veio o Juvenal, Marcelo Portugal Gouveia, culminando com o Leco, nós vivemos um período no Conselho que pouco se tinha de informação. Para a gente conseguir, por vezes, uma informação de contrato, existia uma burocracia muito grande e isso era uma reclamação geral dos conselheiros. Veio, então, esse novo estatuto. Ele foi concebido cuidadosamente, ele foi estudado, os conselheiros puderam participar com opiniões e, ainda que um ou outro ache que não foi o ideal, mas com certeza colocou São Paulo numa posição de bastante modernidade com relação a se administrar um clube. Com esse novo estatuto, veio o Conselho de Administração. E, a partir de agora, nós temos a expectativa, e com certeza é o que vai ocorrer, de mais clareza na administração. Que não fique aqui nenhuma crítica aos antecessores, eles tinham a regra daquele estatuto. Com esse novo estatuto, nós temos condições de exercer o mandato de conselheiro mais ativamente,
podermos receber informações. No Conselho de Administração, nós temos nove membros. Desses 9 membros, 3 são conselheiros que foram votados. E esses conselheiros, juntamente com os outros 6, eles vão estar chancelando, analisando, por vezes, talvez questionando os novos contratos, enfim, tudo que passar pela administração. Então, agora não fica mais na responsabilidade apenas do presidente tomar as decisões. Ele vai ter um grupo de pessoas escolhidas a dedo para poder opinar e, quem sabe, às vezes alertar, não ser melhor caminho por aqui ou não ser melhor caminho por ali. E esse conselho de administração vai estar sempre reportando ao conselho, onde nós somos 240 membros, para que a gente também, quando necessário, participarmos, opinarmos. Então, eu registro aqui toda a minha expectativa, toda a minha torcida, para que realmente, se cumprindo tudo que está no Conselho, todos os parágrafos, todos os itens, que realmente o São Paulo consiga ter uma transparência e, com isso, uma administração melhor. Eu acho que o Leco ele vai ter uma ajuda muito grande na administração dele a partir de agora. Que bom. É bom saber, né, Paulinho? Porque muitas vezes a gente ouvia até de situações de um passado não tão distante, uma contratação de um jogador tal. O conselheiro não sabia, às vezes, nem o conselheiro sabia os termos, os reais valores, não tinha acesso aos contratos, o comissionamento que foi para empresário, coisas do gênero. Isso tudo agora o Conselho de Administração vai ter acesso, né? Você tocou no assunto principal. Uhum. Por vezes, nós tínhamos nas reuniões do Conselho o momento do diretor de futebol vir prestar os seus esclarecimentos. Mas não dá para uma reunião você conseguir saber tudo o que está acontecendo no futebol. A partir de agora, não. A partir de agora, não se assina contrato sem a chancela do Conselho de Administração. E nesse Conselho de Administração, só para termos uma ideia, nós temos o nosso ídolo maior, que não posso deixar de citar de jeito nenhum, que eu achei uma escolha fantástica. Foi um convite do Leco, e já começou acertando, que é o Raí. O Raí de pronto aceitou o convite. Então, já começa com o pé direito, não é verdade? Também nós temos lá o Dr. Pimenta. Sim. Nós, bicampeão mundial. Nós temos o Leco, que é o presidente, e que com um histórico bastante experiente. Nós temos o vice-presidente, o Roberto Natel, que está na administração há quanto tempo. E assim vai. Nós temos os 3 membros que foram escolhidos no Conselho, Júlio Casares, nós temos o Médici, nós temos o Adilson, que era até então do financeiro. Então, eu acho que estamos muito, muito bem assessorados, foram nomes muito bem escolhidos. Maravilha, a gente espera que essas pessoas que tenham realmente essa vivência, né, e saibam a dimensão, a expectativa, o anseio do torcedor São Paulino em ver esse conselho funcionando como uma locomotiva, né, Paulinho? Opa, e é isso que importa, é isso que a gente está precisando, não é só de hoje, né? Há 15 anos que a gente espera, né, modo de falar, mas se você botar na ponta do lápis, desde 2008, dali para frente, né, nada mais aconteceu e a gente... Você que tá bravo. E, Erovan, a gente tem o Conselho Fiscal também, que, aliás, foi feita uma eleição, né, para a constituição dos membros. Eu queria mandar um abraço aqui para o Leandro, para o Edgar, desejar toda boa sorte a todos os eleitos. E as atribuições do Conselho Fiscal, elas vão caminhar paralela ao Conselho de Administração, elas também são independentes, né? Vale ressaltar isso. O Conselho de Administração tem uma figura, na teoria, independente. Eu falo na teoria, assim, porque nós temos, entre aspas, uma maioria de integrantes da chamada situação.
mas todos sabedores que precisam ter uma postura absolutamente independente nos seus cargos, né? A mesma coisa vale para o Conselho Fiscal. E a gente, para entender um pouco disso, o Conselho Fiscal em si, o que ele vai fazer, como que ele vai atuar junto à diretoria, ao próprio Conselho de Administração, ao próprio São Paulo Futebol Clube na prestação de contas, sem contar que a gente tem uma figura agora presente no novo estatuto, que é a obrigatoriedade de auditorias anuais independentes, né? Então, Erovan, por favor, discorra um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante para nós também. Bom, Porte, dizer para você que vocês me fizeram esse convite aqui hoje e eu vim prestar aqui informações dentro de um limite e que ainda está tudo muito recente, né? Tudo sendo empossado agora. Uhum. O próprio Conselho de Administração acabou de ser feitos os convites e eles estão tomando posse ainda, mas ainda bastante novidade por vir, mas é sabido que tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal eles terão reuniões periódicas. O fiscal, especificamente, a sua pergunta, ele, a partir de agora, ele tem 5 membros eleitos, mais 5 suplentes, e eles vão estar de olho em toda a parte do balanço, em tudo que envolver os contratos, o financeiro, é o fiscal que vai estar atuante. A gente, no estatuto anterior, costumava até dizer, né, que o Conselho Fiscal ele era um conselho que não tinha muitos poderes. E agora não, agora com esses 5 membros que foram votados, inclusive tem um sócio que é muito amigo de todos lá também, o Anderson, a quem também eu mando aqui meus parabéns. E são pessoas que, inclusive, participaram do Estatuto. O Anderson, ele participou do Estatuto. Ele da Comissão de Sistematização, na né? Comissão de Sistematização, Ó, eu exatamente. tenho todos eles aqui, ó. Os membros efetivos, o Augusto Silva Viola Alves, o José Edgar Galvão Machado, Edgar Velho de Guerra, Sim. o Leandro Alvarenga Miranda, o Vinícius de Medeiros Cardoso Leite e o Wanderson Martins Rocha. Isso. Os suplentes, José Carlos da Silva Moretti, Juvenal Rodrigues Amaral, Manuel Teixeira, Milton José Neves Júnior e Rodrigo Cérvulo da Cunha Vieira Rios. Então, boa sorte para esses abnegados tricolores também. Eu acho que para se candidatar, né, Paulinho, a pessoa tem que estar ciente daquilo, do tamanho do desafio titânico, que é fazer parte de um conselho tão importante para um clube que é uma nação, feito São Paulo. Então, boa sorte para todos eles. Exatamente é o que eu penso também. Boa sorte, muito trabalho, muita seriedade em tudo que está acontecendo. E eu espero que ninguém se deslumbre com o cargo e sirva ao São Paulo e não sirva-se do São Paulo. É o que nós mais desejamos a todo mundo que está aí batalhando para a gente voltar aos tempos de glória. Essa frase é muito bonita, né? Erovan, você sabe que todo mundo que vem aqui, a gente se espelha na amizade, no conhecimento notório do clube, nos valores, na ética, no caráter e nas demonstrações de São Paulinidade, porque muitas vezes a gente se identifica com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com aquele São Paulino mais fanático que a gente conhecia do nosso tempo de moleque. E foi assim já em todos os programas desse ano, quando o Dr. Blum veio aqui, quando o César Filho veio aqui, O Homero. quando o Homero Belintani, Erovan, que esteve aqui na semana passada e nos deu uma aula, é uma história viva do São Paulo. E você, ainda jovem, novas ideias, mais uma liderança pulsante no clube. Conta a tua história de São Paulino, porque muitas vezes a gente até se emociona nesse momento que a gente fala, putz, isso eu vivi, isso eu fiz, isso, enfim. Você está com quantos anos agora? Você pode contar a idade, não? Eu acho que ainda dá para falar. Então tá alguns bom. cabelos brancos, Uhum. mas lá no clube, onde eu frequento mais a turma do futebol social, pertenço ao grupo do Rachão, a quem eu
mando um abraço. É um pessoal bacana, viu? Bacana mesmo a convivência lá no social do São Paulo. Esse pessoal nosso, eu preciso, para falar um pouco da minha história, com certeza passa por eles. Que legal. Não sem antes só fazer uma pequena correção. O Heavy falou de que ninguém se deslumbre com os cargos que estão assumindo agora, né? O Estatuto tomou esse cuidado. Ninguém foi escolhido para o Conselho de Administração e nem o Conselho de Fiscal sem alguns pré-requisitos. Isso é muito importante esclarecer para a torcida. Para você, São Paulino, que está acompanhando de perto todas as mudanças, o novo estatuto, ele tomou o cuidado de não deixar que cargos tão importantes quanto esses do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, eles fossem assumidos ou fossem ter candidatos a esses postulantes a esses cargos, pessoas por afinidade, por amizade. Então, a pessoa, para estar no Conselho Fiscal, ela tem que ter uma determinada formação para poder atuar nessa área. Muito bom. Talvez eu não vou lembrar aqui de todas as exigências, mas com todo respeito a outros tipos de profissões, mas a pessoa tinha que estar com afinidade a essa área. Um contabilista, um administrador, um financista, enfim, pessoas que tiveram que primeiro passar por esse crivo para ser candidato, para depois serem votados. E aí, quando foram votados, nos dá um grau maior de certeza de que pelo menos passaram por um crivo. Então, faltou esse esclarecimento no assunto do Conselho Fiscal. Maravilha. Tá? Legal. Bom, com relação à minha história, à minha trajetória no São Paulo, eu vou falar para você que tem que voltar lá na infância, onde eu sou um de 4 irmãos, onde tem uma mulher, 3 homens. E o meu pai, com uma formação militar muito rígida, muito rigorosa, nunca teve muito tempo para cuidar de assuntos esportistas. Ele sempre mais preocupado em criar a família, em épocas duras, difíceis, né? E deixou muito à vontade essa parte de torcida. Como nós somos em 3 irmãos, até por um pouco de rixa daqui, rixa dali, nós tínhamos lá no nosso bairro, em Santo Amaro, onde eu cresci, a gente tinha um famoso campinho de futebol que por vezes tínhamos que cuidar nós mesmos. E a gente tinha o jogo contra a rua de cima, contra o outro bairro, e quem era a pessoa que tomava conta dessa parte é esse aqui que vos fala. Já na época dos contras de rua. Os contras de rua valendo flâmula. Quem se lembra? Quem não se lembra de valendo flâmula? Quem chuta busca, golzinho de pedra. Isso, e por vezes a gente separava os times por torcida. Caramba, eu sempre fui o São Paulo Futebol Clube. Um irmão representava, eu não tenho como não dizer, a agremiação do Corinthians. E o outro irmão, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Cada um um time, e isso cresceu junto com a gente. Que legal. Trio de ferro dentro de casa, hein, velho? E quando trio de ferro dentro de casa. Trio de ferro, paulada, bomba. Eu tenho que confessar que como organizador do time, por vezes os dois iam pro banco. Só de não vestir a camisa do São Paulo, eles já iam pro banco. E aí a gente cresceu e todo mundo seguiu o seu caminho, estudou e veio família. E eu tive a honra e o prazer de vir morar aqui ao lado do estádio, aqui na Giovanni, onde resido até hoje. Dali foi um pulo para vir para dentro do clube, aí onde a paixão explodiu, aonde a São Paulinidade realmente aflorou. E desde sempre, preocupado com as questões do São Paulo, como eu falei agora há pouco, a turma do Rachão, e comecei a participar dentro do clube desde sempre, dessa parte de querer ajudar o clube, de querer ajudar a organizar as coisas. Eu nunca vou me esquecer, um dia
um patrono nosso não vinha para o jogo e ele falou, eu reclamei com ele que ele chegava atrasado e ele falou assim, Erovan, você está reclamando, então toma conta você. E jogou um jogo de camisa para mim. Eu peguei o jogo de camisa, pus o time em campo e ele foi para o banco. Já chegou chegando. Opa! Ali eu virei patrono. Ali eu virei patrono do time. E de patrono do time fui convidado depois a ajudar na organização. E aí foi. Até em 2008, quando eu me candidatei, eu tive, acho que uma das maiores honras da minha vida. Eu fui eleito pela oposição da época num grupo muito diminuto, apenas 9 conselheiros por voto, e eu fui o conselheiro mais votado da oposição. Isso em 2008? Isso em 2008. O São Paulo tinha acabado de viver era bicampeonato brasileiro, mas embalado. Imagino o quão difícil tenha sido realmente como oposição, né? Foi aquela luta do grandão contra o pequeno. Na época, a administração do clube mandava muito bem, principalmente com os resultados do time. Verdade. E era difícil conseguir um voto. E a gente manteve viva, acesa, a chama da oposição, porque quando se fala em oposição, tem que saber que a oposição ela é fiscalizadora, ela ajuda a administração. Todos os que hoje administram o clube um dia já foram oposição. E todos concordam que não tem como ter uma unanimidade. A unanimidade acomoda, a unanimidade deixa se relaxar. Então, eu tenho orgulho de ter feito parte de uma oposição diminuta. Existia até depois, logo em seguida, aquela frase dos 6 da Kombi, e eu costumava dizer pelo clube, eu era o motorista da Kombi. Os 6 da Kombi é interessante. Os 6 da Kombi, porque foram apenas 6 votos que foi no candidato da época, que era o Lapola, que era um voto, na verdade, de protesto. Sabíamos que as chances eram muito pequenas, mas que tinha que ter uma representação do grupo que fiscaliza. E foi assim até hoje, tem sido assim até hoje. Para ter uma ideia, dos 6 da Kombi, agora nós fomos a 102 votos pela oposição. Olha que crescimento, e que eu acho saudável. Salutar. É necessário. Porque deixa o presidente o tempo todo no cuidado de falar, opa, eu tenho bastante gente observando, deixa eu cuidar direitinho aqui. Essa é a função da oposição. Não é bater, não é ficar brigando, não é, ainda mais com o novo estatuto, que eu acho que não vai precisar de jeito nenhum. Eu acho que, falando então, voltando, talvez eu fugi um pouco do tema da minha trajetória, eu tenho que dizer que nós temos aí as coisas importantes da vida, né? A minha família, vocês não estão vendo, mas eu estou com meu filho aqui no estúdio. O Tadeuzinho está aqui do meu lado. Aonde eu estou, ele está. Eu tenho o meu trabalho, que é o meu sustento. E nesse item do meu sustento, é o que faz a gente seguir a vida, né? Seguir o dia a dia. E, sem dúvida nenhuma, não é em terceiro lugar. É paralelo com esses dois, a nível de importância, é o meu São Paulo Futebol Clube. É isso aí. Sensacional. Você sabe que quando você coloca assim da importância de você ter uma oposição forte e uma oposição construtiva, porque eu vou dizer uma coisa, viu, Erovan? Isso é um testemunho meu. Nessa semana ainda coloquei na rede social que eu acharia que o Pimenta teria muita dificuldade caso fosse eleito, porque, infelizmente, isso vale para os dois lados, tá? Existiam apoios bons e ruins dos dois lados da campanha, como é na sociedade em geral. Em qualquer segmento você vai ter o bom e o ruim. E com a oposição não seria diferente. Não eram só abnegados pelo bem do clube. Isso sou eu falando, me permita até. Assim, Erovan é um testemunho pessoal, e não estou falando de coisas tão repetidamente colocadas na campanha de Carlos Miguel Aidar. O Pimenta sempre foi adversário político de Carlos Miguel Aidar, não tem nada a ver.
Eu estou falando de outros personagens que deveriam ter uma postura muito mais íntegra do que tiveram. Mas, enfim, águas passadas, o jogo segue. O Leco agora, assim, presidente, faço as nossas palavras, né, Paulinho, assim, da opinião, que ele seja um baita de um vencedor aí nos próximos 3 anos e 8 meses. E isso que eu acho interessante. A minha colocação foi nesse sentido. Eu achava que, por bem do São Paulo, deveria ter sido convencionado uma coisa antes. Ao invés de serem 3 anos e 8 meses, porque a próxima eleição do São Paulo vai corrigir um erro histórico, que é a eleição de abril. Né? Então nós vamos ter a eleição em dezembro e o presidente vai assumir já 1º de janeiro. Isso eu acho muito bom, porque aí você planeja o ano, você tem tempo de uma pré-temporada, você não faz as coisas que um presidente começa e outro de repente vai fazer, contratos de jogadores, planejamento técnico, comissão técnica, enfim, tudo isso. Só que eu achava que 3 anos e 8 meses é muito tempo. Eu achava que deveria ser 2 anos e 8 meses. Que o presidente que fosse vencer agora, Leco ou Pimenta, tivesse um compromisso pelo São Paulo. Olha, eu vou ficar um período a menos que os 3 anos, vou ficar 4 meses a menos, que é para o São Paulo oxigenar e entrar já na virada da década, já com uma nova administração, já com os primeiros passos do estatuto, que vai ser revisionado depois de 5 anos, coisas do gênero, para que o São Paulo pudesse ter um período um pouco mais curto, mas não curto na realidade. Vale lembrar que em todo o nosso período vencedor, o São Paulo sempre foi tricampeão do mundo, por exemplo, com presidente com mandato de 2 anos. É verdade. E Libertadores, e brasileiros, etc. Então, eu achei que 3 anos e 8 meses ficou demais por uma razão só. Nós vivemos a era juvenalista no São Paulo ainda. E não estou falando isso em caráter depreciativo nenhum, pelo amor de Deus. É por isso que eu falei dos 15 anos. Até porque o Juvenal, como todo grande dirigente, teve a sua ascensão, o seu ápice e o seu declínio. E deixou um legado político muito forte no São Paulo. E quando você fala 15 anos, se a gente for parar para pensar em meses, são quase 180 meses de um mesmo grupo político comandando. Então essa explanação para dizer, quando Erovan disse que uma oposição é muito importante, e você imagina você estar no poder 15 anos sem o contraditório, principalmente no período de vacas magras que estamos passando. Então precisa existir, sim, e mais do que isso, precisa ser atuante, não pode ser descaracterizada, não pode ser desconstruída. Infelizmente é uma tática terrível. Todo mundo que se opõe não presta por isso, por aquilo, desculpa. É errado. São todos são paulinos. É verdade. Essa tática de desconstrução faz muito mal ao clube. A gente vê como é que funciona essa desconstrução na política do país, né? Sim, sem dúvida. O microcosmos do Brasil é o São Paulo. Só que o São Paulo sempre foi vanguarda. O São Paulo sempre foi espelhado, e não espelho, e não precisou ser espelho de rivais para nada. Né? Então, a gente espera que exista agora, eu não diria nem o termo trégua, mas o termo respeito entre os pares e entre as condições políticas, as posições políticas de todos os grupos que fazem parte do clube, né? Mesmo antagônicas, por bem comum. Esse não vale, esse não... Que isso? Todos são paulinos. E é muito fácil fazer isso com o poder na mão. Difícil é você ter o direito de defesa sem o poder na mão. Então, o apelo que eu faço é esse, que essa construção, e desculpa ter te interrompido na tua história de São Paulino, mas eu acho que precisava ser registrado, porque a gente assistiu muita coisa pequena nessa eleição, muita coisa baixa, que não era São Paulo Futebol Clube. E não só nessa eleição, ao longo dos últimos anos, brigas de dirigentes ao vivo na TV,
participação de programas que Lavação de roupa suja. né? Assim, participação de programas circenses, porque tem verdadeiros programas que são circos na TV. Estamos assistindo toda segunda-feira um rival fazer programa na nossa casa e nada é feito. E toca hino dentro do Morumbi. E não entra com representação contra jogador rival que bate na gente e deixa Exatamente, barato, né? sabe? Então, assim, tá sendo previsto para a próxima segunda-feira festa na nossa casa de rival. Vamos levar jogador de lá. Itaquera é longe. Vamos né? levar o tal do Vampeta para dentro do Morumbi na segunda-feira. O São Paulo vai permitir isso? São Paulo vai permitir isso? Nós já assistimos em campeonatos passados aí, que rivais ganharam, camisa do rival lá na segunda-feira, banda de pagode, na nossa casa. Então, a salvaguarda do São Paulo precisa começar agora, presidente Leco, a sua oportunidade, seja contundente com esse assunto, até porque, se existe uma vigência de algum contrato, o que for, é dinheiro de pinga perto da grandeza do São Paulo. Que se resolva isso, se fecha numa sala com os caras e fala, acabou. Porque a nação tricolor não aguenta mais ser tripudiada, ainda mais dentro do Morumbi. Já não basta o aparelhamento de mídia que existe fora. Agora, dentro da nossa casa é o fim da picada. Desculpa, Erovan, mas precisava registrar essa também, viu? Eu queria só fazer um adendo, tudo isso que o Porte e o Erovan falaram, e lembrando o seguinte, nós temos muito comemoradores de título também na torcida, né? Aqueles caras que comemoram até a vitória do outro presidente, tribudiando quem perdeu, aquela coisa boba de cara que não entende que uma pessoa que é a oposição a ela não é um rival, é só um opositor, é um cara que pensa ao contrário, que pensa diferente. Mas como a gente tem com esses comemoradores de título, eles não se atentaram de uma pequena coisa, que é um pequeno índice que essa eleição mostrou para a gente. Não teve vencedor ou vencido nessa eleição. Nós tivemos 102 votos de oposição, uma oposição que era omissa, que estava sem representante, uma oposição que era pífia nos últimos anos, uma oposição que não tinha sequer um candidato que quisesse representar essa oposição e bater de frente com tudo isso que está acontecendo desde a época do JJ. E aí vem a constatação, nós tivemos 102 votos numa época que não existia voto nenhum contra esses caras, contra essa situação que se instalou no poder. Então hoje nós temos 102 pessoas, 102 conselheiros que mandaram um recado para a diretoria de São Paulo. Hoje temos uma oposição atuante, que se muito bem usada, e é isso que tem que ser prevalecido, tem que ser entendido, vai agregar muito valor às decisões que ora o São Paulo começará a tomar. E outra coisa, mostrou também que há necessidade de renovação desses quadros, tanto do conselho, quanto de novos candidatos, uma ala jovem voltando à cena política, que a gente não tem. Muita gente, mas os dois são velhos. Mas o quadro de eleitoral era esse, eram os dois que tinham, apesar de achar que idade não é demérito, pelo contrário, é experiência, realmente a gente precisa de novas lideranças que só não apareceram no cenário porque essa gestão que aí está desde o Juvenal Juvencio não deixou acontecer, não deixou aparecer. Não trouxe novas lideranças. Então eu acho muito legal que a partir de agora todo mundo comece a entender um pouco mais que não há vencedores e nem muito menos vencidos nessa eleição. Há sim um quadro novo dentro do São Paulo Futebol Clube, um pessoal que está aí zelando pelo estatuto, que está fiscalizando tudo e todos que estão lá dentro, independente se estão fazendo coisas certas ou erradas. Ninguém é dono da verdade. Duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Se houver essa comunhão dentro do próprio conselho, visando o estatuto, a gente tem tudo para sair na frente de todo mundo que está por aí. Então, mais uma vez, fiquem atentos que não é porque a gente fala alguma coisa contra
é que a gente é contra o São Paulo. A gente é contra o modo como as coisas são geridas e colocadas goela abaixo, e muita gente compactuando com isso, fazendo você, torcedor, brigar com outro São Paulino por besteira, por burrice, por não querer usar a cabeça e botar para funcionar a sua mente aí, entendeu? Não adianta você só reproduzir o que você leu porque você acha que a pessoa XYZ é bacana. Você tem que pensar um pouquinho antes de começar a emitir sua opinião e dar oportunidade do contraditório. Não é porque você não gosta do Porte ou do Paulinho ou do Erovan que você não deva ouvir o que o Paulinho, o Porte e o Erovan estão passando para você. Isso te faz pensar. A gente dá a informação e você faz a análise. E não, eu sou daqui, eu sou dali, então o que você falar não presta. Não é assim. Isso é o que, ultimamente, andou se utilizando dentro do São Paulo. E daqui para frente, com esses 102 votos que nós tivemos na última eleição, é que as coisas começarão a mudar. Então fica aqui, Erovan, como é que fala? Meu toque para que você chegue aos seus pares dentro do conselho e passe essa informação para os caras, entendeu? Nós precisamos reoxigenar o São Paulo, não só com pessoas novas, mas com ideias novas, com pessoas que estão olhando de fora, com pessoas que têm interesse também, não interesse financeiro, interesse que o São Paulo volte a ser o que o São Paulo sempre foi. Ponto final. Se vocês me permitem, eu vou ainda discorrer um pouquinho sobre esse momento pós-eleição, que, como vocês mesmos estão colocando aqui, ainda está bastante viva essa ideia de oposição e situação. E eu tenho que dizer para toda a nação tricolor que eu tento, sempre que possível, mostrar que não dá para ter essa pecha de que a oposição está aliada a alguma coisa negativa. A oposição ela faz bem porque ela fiscaliza, porque ela aponta, porque ela alerta, mas a oposição ajuda na administração. Por vezes, lá na administração, tem pessoas que até ontem era da oposição. Eu não posso deixar aqui de render minhas homenagens a um grande São Paulino, um dos maiores que eu conheci, Sérgio Luiz Galindo, eleito 2 vezes comigo na chapa da oposição, e um dos, dentre todos os membros da comissão de sistematização, ele com certeza foi um dos caras importantes lá. E, além de ter colaborado com as ideias para esse novo estatuto que aí está, ele também está já ajudando na administração do Leco. Até outro dia ele era oposição. Nós temos o Rodrigo Gaspar, que fez chapa comigo, com todos da oposição. Está lá, um dos braços direitos do Leco, pessoa que eu vejo com muitas qualidades, senão não teria feito parte junto comigo de um grupo. Coronel Molica, que está lá à frente das obras. Quem não conhece Coronel Molica? E talvez vou esquecer mais algum outro nome. Como a oposição pode ser vista negativamente, se eles até outro dia estavam na oposição. Então, eu vejo, nesse período pós-eleição, esse número 102 é um número que se soma aos tantos da situação para poder administrar o São Paulo, para ajudar o São Paulo. Ninguém tem prazer em criticar. Eu estou louco para comemorar mais um título. Lógico. Eu estou louco para que o Leco consiga, junto com a equipe dele, junto com a minha ajuda, junto com a ajuda de todos os conselheiros, conquistar novos títulos e devolver o São Paulo para o patamar que ele sempre esteve. Eu estou numa torcida muito grande para que a gente consiga, através do nosso competente departamento de marketing, a gente consiga novos patrocinadores e que, consequentemente, aos poucos, sanando a dívida, que não é o São Paulo Futebol Clube, que hoje alguém pode apontar o dedo dizendo de déficit, de problema financeiro. Olhem, todos os clubes do Brasil, isso é um problema de todos, de todos. E se forem para outros países, vão ver
que tem alguns expoentes, mas muitos em situação pior do que os dos clubes brasileiros. Então, eu queria uma tentativa de desconstruir essa imagem de qualquer tipo de atrapalhação por parte da oposição. Não é isso. Não é isso. Nós estamos lá pelo São Paulo, para o São Paulo. Existe uma frase que todos dizem e que é a pura verdade. Fazer pelo São Paulo e não se beneficiar do São Paulo. Essa é a minha ideia de São Paulinismo. Perfeito. Só fazendo um adendo a isso que você está dizendo, e não é privilégio só dessa última eleição. Nós tivemos no pleito anterior, que elegeu o Carlos Miguel Aidar, tivemos membros que foram muito atuantes na chapa de oposição do São Paulo Forte, que fizeram parte da gestão Aidar. Pois é. Assim como fizeram parte da gestão Leco depois. E eram pessoas que, naquela época, faziam um discurso da mudança e, num determinado momento, participaram da situação, todos eles aí visando o interesse em comum do São Paulo. Então, recado de desconstrução acho que está dado. Todo mundo tem a sua São Paulinidade latente e todo mundo merece respeito. Queria agradecer aqui, Paulinho, Erovan, a audiência está sensacional. Alguns tricolores que estão com a gente, o Rafael MR, RR_SPFC, o Alexandre SPFC, o Cunha Paulinho 10, o Clever Soul, o Alered 183, Resistência Tricolor, o Eduardo Latz, sempre na nossa audiência conosco, o Oberdan Melo, esposo da Charlene, a nossa musa plus size do São Paulo, o Ronei César, o Ricardo SPFC, o Loelson Santos, o Antônio Pedro LA4, o Gilberto Amaral, enfim, você que está conosco, a galera da Resistência Tricolor, e lembrando Consulado. também, até fazendo uma pincelada no que você está falando, que hoje nós temos uma liga no Cartola, quem quiser participar, procura lá no Facebook, no Twitter. Na página oficial do Opinião no Face. E no Twitter, que é uma liga no Cartola chamada Opinião Tricolor. É uma liga que foi bolada agora. Como é que ele chama mesmo? O Soberano, Rapaz. né? O RF Soberano. Não lembro o nome, Ricardo. Eu preciso ver a arroba dele inteira aqui. Mas, assim, obrigado, parabéns. Muito legal. Vai vir aqui tá no programa junto. também. Exatamente. Né? E a gente está convidando vocês a fazer parte aí dessa brincadeira, porque nós ainda vamos bolar algumas coisas para sortear aí, trazer o pessoal que for melhor da semana. A gente vai bolar um esquema de promoção aí para dar uma ênfase nessa brincadeira, que é nova pra gente, né, Porte? Faz muito tempo que a gente não joga. Acho que a última vez que eu joguei ainda estava na matriz do Orkut. Nossa. Mas mesmo assim, eu acho muito legal que o pessoal apoie e corra atrás disso daí, porque a gente vai se divertir bastante, tá bom? Oportunamente a gente vai te falar o que nós vamos fazer aqui, quem for o melhor da semana, enfim. É verdade. Aliás, no Twitter, sigam também o Erovan, @Erovan62. 62 é da idade? Aí, descobri a idade do Erovan. Desde 94 no São Paulo, né? Erovan, teu grande São Paulino, teu maior ídolo. Meu maior ídolo hoje, ele está, graças a Deus, muito próximo da gente. Ele veio para o Conselho de Administração. É o Raí, como jogador. E não posso deixar de citar. Meu filho, que está aqui do meu lado, o Carlos Tadeu. Sensacional. É a minha luz. Eu precisava... Carlão, vem cá, dá a volta por trás da gente aqui. Olha o Tadeuzinho aí. Vem cá, cola no... Aí. Tadeu. Agora dá um beijo lá no... Dá um beijo aqui, filho. Lá no papai e volta pro seu lugar. Valeu. Aí. Te amo. Eu não posso deixar de também mencionar aqui o aniversário de um São Paulino ilustre e que, no meu ver, um dos responsáveis pela idealização do novo estatuto. Alguns talvez não entendam muito bem isso, mas eu estou falando do desembargador doutora Francisco de Assis Vasconcelos. Ele fez aniversário no domingo. Meus parabéns, doutor Assis.
eu tenho Nossos que, parabéns. eu tenho que fazer essa homenagem para o senhor, porque ele começou, há muitos anos atrás, uma luta lá com uma ação, e essa ação era justamente para adequar o estatuto a algumas coisas que não vinham muito corretas, não vem ao caso aqui. E essa ação perdurou, até que os administradores da época resolveram, então, fazer um novo estatuto. Então, eu acredito que esse bem para o São Paulo passou pelas suas mãos, pela sua perseverança, pela sua firmeza de nunca ter abandonado a ideia. Meus parabéns, doutor Assis. Eu sou seu fã, tá bom? É verdade. Só fazendo um parênteses, desculpa se eu estiver enganado, mas o estatuto precisava passar pela ratificação dos atos, né? E então acho que foi um estopim, vamos dizer assim. Mas é isso, esperamos que o São Paulo siga pacificado. Vem o Campeonato Brasileiro aí pela frente, vamos falar um pouco agora do time. E o São Paulo segue treinando. Imprensa, para de encher o saco, que é o seguinte... Tá forte o negócio, né? Todos os grandes clubes do mundo fazem treinos táticos fechados. Rotineiramente, não é esporadicamente não, rotineiramente. O que a imprensa tem que cobrir durante a semana é a coletiva do jogador, é a coletiva do treinador, é a observação de um treino físico, é a observação da parte técnica. Agora, o técnico não está lá treinando o clube para a imprensa no dia seguinte dizer para o rival como o clube vai jogar. A imprensa tem que cobrir o jogo depois. O que é o jogo, o que representou a partida, a vitória, se foi bem taticamente ou não. Agora, jogar de bandeja pro rival, pô, vamos ter esse mancol, entendeu? Às vezes os técnicos erram também, quando chega e fala, pô, pergunta de tática. Não, a imprensa tem que saber, tem que levar pro torcedor a condição física dos atletas, quem vai pro jogo, quem não vai. Agora, repito, o técnico não vai lá se matar a semana inteira para criar um plano de jogo para simplesmente dar de mão beijada para o adversário. Eu acho engraçado. É uma questão de simancol. De uma hora para outra, os caras começaram, no começo da trajetória do Rogério, todo mundo, nossa, agora tem jogada ensaiada, olha, o São Paulo está fazendo o escanteio diferente, olha, o São Paulo está fazendo não sei o que diferente. Quer dizer, ali serviu para eles terem um motivo para falar alguma coisa boa do São Paulo. Bastou as duas desclassificações, que a gente sabe muito bem como foram, né? Problema seríssimo de falta de elenco, de condicionamento físico baleado. Nós estamos entrando agora em maio, o time já estava pela beirada das tabelas, exatamente por muita contratura. O desgaste que uma perpetuação físico, o refis virou ressus. E agora, como não podiam falar de outra coisa, começaram a pegar no pé do Rogério. Então você já começa a perceber, mas você acha que o Rogério tinha mesmo que começar? Não era bom ele ir lá pro sub-20 do Catanduva, para depois... Meu, papo furado. O São Paulo só chegou onde chegou até agora exatamente por esse choque de gestão chamado Rogério Ceni, que não é nenhum Tele Santana ainda. Mas ele conseguiu, com pouco que ele tem, com pouco ovo que ele tem ali, fazer um omelete e dar um padrão de jogo para um time completamente combalido. Então, eu acho gozado, né, que apesar de ser o único grande que está parado, né, os outros três estão disputando campeonatos, né, o Rogério não tem que ser escravo de imprensa ou de sites ou de blogueiros só porque ele não deixou você entrar lá no CCT e tomar o seu cafezinho. Como o Muricy já dizia, né? Os caras vêm aqui para bater papo e tomar café. A gente sabe que não é isso. Mas não é verdade? Tem, o Muricy falava com muita propriedade. Boleiro disso, que né? Existem assim, repito, como toda ramo profissional. Existem os caras bons. Existe um povo que está lá, que sabe, é o Foca que saiu da faculdade agora, que está aprendendo muita coisa, que de repente solta uma fofoquinha no ar, que é absolutamente desnecessário. E repito, levar para o torcedor o dia a dia do clube não é entregar o sistema tático para o adversário. Então, se o técnico abre o espaço para a coletiva do atleta,
para a coletiva do técnico, para falar quem está em condições, quem não está, muitas outras situações que pode fazer a própria assessoria de imprensa. E depois dar um boletim de quem machucou, de quem está voltando de contusão. E depois tem outra, né, galera? Você esperar uma conversa dessa, um papo desse do Neto, que fala que a maior decepção do Campeonato Paulista chama Rogério Ceni, pôs a foto dele lá, escambau 4, já é esperado. Você não podia esperar nada de um cara desclassificado como o Neto. O grande problema é a gente ver até a mídia são paulina, né? A pouca mídia são paulina que a gente tem, prosperar esse tipo de papo e deixar rolar. E o que é pior, você, São Paulino, que não pensa, de novo, vou fazer uma crítica construtiva a você, e continua falando nisso, já começando a questionar o técnico, sem saber de bastidor. Preste atenção, a única coisa que nós temos certeza é que só estamos hoje do jeito que nós estamos, ou seja, bem, entre aspas, porque o Rogério está lá, porque tem pulso, porque é um cara que ninguém derruba fácil, porque é um cara que ele chega para os donos do time, entre aspas, e bate de frente com o cara. Com ele não tem grevinha de silêncio não, cara. Com ele não tem, o São Paulo não pagou em dia, não vou jogar, ele não deixa, ele não alisa, ele não vai deixar isso acontecer. Tô certo ou tô errado? Não, perfeito. Então perfeito. Precisa tomar muito cuidado quando você, São Paulino, se presta ao papel de continuar repostando isso para frente em Twitter, em Facebook, dando pano para manga pro adversário, tirar sarro de você depois, já questionando o Rogério. Quem são vocês para questionar o Rogério, velho? O Rogério tá tirando leite. Não é o melhor do mundo? Não é, tem muito tempo ainda, mas aí você faz um jogo, pensa você com a sua cabecinha. Tira o Rogério e põe quem no lugar? 2 segundos. Acabou, encerrou o assunto. Você quer que eu tire o Eduardo Batista e ponha ele no São Paulo? Você já imaginou que show de bola? Claro que assim, né, Paulinho? A gente tem que entender que na cabeça de todos nós, que o torcedor vive o jogo, vive a semana, somos 20 milhões de técnicos, cada qual com a sua preferência. Se você juntar uma roda de 10 São Paulinos, você vai ter 8 escalações diferentes pelo menos. Se bater 2 é muito. Até porque o elenco não é uma unanimidade. Não é como você pega, assim, no passado, Valdir, Getúlio, Oscar Dario e Nelsinho, Almir, Renato, né? E Heriberto, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Não é assim. Hoje a coisa é diferente. Você tem jogadores versáteis, você tem cara que faz várias funções. Então o Rogério foi questionado taticamente, eu acho isso muito válido, fazendo parte do debate. Agora, 2 coisas que eu achei extremamente péssimas nesse sentido. São Paulo vivia um cenário eleitoral onde o Rogério foi colocado, olha, a culpa não é da diretoria, a culpa é do Rogério. Isso foi lastimável. E uma outra coisa é a questão do tempo ao tempo. Por exemplo, nós fizemos críticas no sentido do Rogério fazer o rodízio de goleiros. É para o bem do Rogério. É para preservar o Rogério. E hoje todo mundo, creio eu, que esteja satisfeito querendo que o Renan permaneça. Porque o São Paulo hoje, eu acho que tem alguns pilares, mas poucos pilares. Depois a gente vai até fazer uma análise, e aí eu vou pedir pro Eruvan nos ajudar, porque hoje nós temos o pilar do Jusilei, que foi um belo acerto da diretoria. Parabéns, diretoria de futebol de São Paulo, parabéns, Leco, por trazer esse grande volante. Temos o pilar do Cueva, que se constituiu aí já na 2ª temporada como jogador mais importante da equipe, apesar de ter sido uma contratação conturbada pela forma que foi, poderia ter sido tratado isso de uma forma muito diferente. Não foram corretos na forma de trazer o Cueva, essa que é a verdade. Poderia ter sido muito mais harmônico e com respeito aos que detinham os cargos respectivos. E temos o pilar do Prato, uma grande contratação, não vem correspondendo na totalidade do que pode, mas pelo nome era importante trazer. O São Paulo precisava de um cara de peso lá na frente. Temos esses 3 pilares. O outro pilar seria, teoricamente, a linha de zaga, que é a mais cara do país. A mais cara do país. Com Rodrigo Caio e Maicon. Só que foi em 16 clubes do Campeonato Paulista, e desculpa, você pega 16 clubes do Campeonato Paulista, você tem 10 times que não prestam. Times de aluguel, times que
que o interior acabou desde a Lei Pelé. E o São Paulo conseguiu ser a terceira pior defesa entre os 16. E ser a pior defesa da Série A. Então nós não temos um pilar de defesa hoje. Apesar de ser a mais cara. E não é hora de discursinho, de mimimi, de fair play, não é hora de divisão de elenco, de nada disso. É hora de se fechar e trabalhar muito. Muito. Porque o Campeonato Brasileiro é pesado. O São Paulo já conviveu 2 situações, 2013 e 2016, perigosas. Creio que dessa vez não vai passar esse tipo de situação. Mas qual São Paulino hoje, consciente, fala, temos um time para entrar e ser campeão? Não temos. Campeão não temos. Nós Sabe? temos um time para chegar em 10º, 8º. Então, eu acho que pode até Hoje. surpreender. Eu acho, assim, existem muitos times nivelados por baixo. Agora, existem times que investiram muito mais. Existem times que estão consolidados em estrutura, em gestão mais harmoniosa do que a nossa. Então, de repente, assim, o São Paulo entra correndo por fora de novo. A camisa pode fazer diferença? Pode. Vamos torcer para isso? Vamos. Mas não é aquele planejamento que está todo mundo, caramba, vamos ser hepta. Você sabe disso, São Paulino. Não é isso, Erovan? Bom, eu, primeiramente, não poderíamos ter um programa desse nível sem falar da figura do ídolo, o Rogério Ceni. Eu confesso para vocês que eu não consigo falar desse tema do futebol profissional sem misturar um pouco do torcedor. Eu me sinto, como conselheiro, como parte da direção do São Paulo, mas me desculpem se houver aqui alguma discordância de opinião. O Bill Gates, com certeza, ele não acertou no primeiro computador que ele tentou fazer. Ele precisou ter alguns problemas pela frente para depois se tornar quem ele se tornou. Eu estou só fazendo aqui uma comparação, porque no Brasil essa cultura de resultado rápido, ela tem que mudar. Já tem muita gente falando sobre isso, mas ainda muitos clubes acabam demitindo seus técnicos por pressão de todo lado, inclusive da imprensa. O Rogério Ceni, para mim, eu não tenho a menor dúvida com a liderança que ele tem, com o cara inteligente que ele é, tudo que ele aprendeu do futebol, eu não tenho dúvida que ele vai vingar como técnico do São Paulo. Torço e quero muito que já seja agora no Campeonato Brasileiro. O elenco, com algumas limitações, é óbvio, bate direto no assunto financeiro. Você não consegue um time com estrelas se você não tem dinheiro para isso. Mas eu acho que a diretoria tá fazendo. Olha aí o Prato, olha a nossa zaga que você lembrou bem aqui, mas para mim, ela tem ainda crédito para mostrar nesse Brasileirão. No papel, sem dúvida. No papel, sem ela dúvida. Tem. É questão de reencontro. E também não podemos deixar de citar aqui que mudança do técnico recente, assumiu um técnico com uma postura diferente, fazendo o trabalho dele, que inclusive por ser um trabalho inovador, ele tem também essas resistências. Eu não me lembro o nome do jogador recentemente que falou que está tentando... Thiago Mendes, que está tentando se adaptar à forma do Rogério. É isso mesmo. Ainda são etapas a serem vencidas. Eu não tenho dúvida. O caminho ele está sendo trilhado de maneira correta. Não existe mágica. Ninguém estala os dedos e sai ganhando tudo. Eu acredito no centroavante. Eu acho que nós temos os 3 goleiros com oportunidades. O Renan vem se destacando um pouquinho mais, mas os outros também já tiveram o momento deles. Vai ser feito mais uma faxininha necessária, né, Erovan? Pois é, vem aí. Eu não estou autorizado aqui, nem quero falar em nome da diretoria de futebol. Cada um no seu quadrado. Mas a gente lê, a gente ouve e a gente sabe que estão anunciadas aí algumas mudanças. Que elas sejam feitas com o devido critério. E eu vou discordar do Heavy um pouquinho, se você me permite, Heavy. Eu estou na Libertadores o ano que vem.
Eu não estou em 10º, não. Eu estou na Libertadores. Deus te ouça, que eu esteja errado. E vou, talvez, poder, pela amizade que nós temos, poder confrontar essa informação com você. Maravilha, Deus te ouça, Tá que eu bom? esteja completamente errado. Como eu falei, é uma dose também de torcedor. Mas eu acredito no trabalho que está sendo feito. Isso eu tenho que dizer aqui. Beleza, Uma maravilha. coisa a deixar bem claro, eu estou falando essa posição de 18º a 10º exatamente pelo elenco que nós temos hoje, né? Que a gente viu terminar um Campeonato Paulista. E até pincelando um pouco mais, não que eu não queira, pelo amor de Deus, eu quero ser campeão de tudo de novo, pelo amor de Deus. O que eu vejo também, muita coisa que a gente pouco fala, obviamente eu não vou te deixar numa saia justa, Erovan, porque, como você falou, cada um no seu quadrado, eu vejo, às vezes, nas meias palavras do Rogério, nas atitudes do Rogério, muita coisa assim também de parceria dentro do próprio São Paulo, de não expor certas fraturas que a gente tem nos departamentos que estouram nele, entendeu? Então, quando fala-se de rodízio de goleiro, eu entendi por que ele fez esses rodízios de goleiro. Exatamente porque hoje, quando a gente manda um atleta para o refis, ele não volta de imediato, ele demora para acontecer. Então, se de repente o Rogério começou a preservar certas pessoas no elenco, no caso o Renan naquela partida, exatamente porque ele já sabia que o Sidão não ia voltar tão cedo e que se ele tivesse um problema sério com o Renan, nós teríamos que amargar com o Denis o resto da temporada. Então, muitas coisas que o Rogério não fala, e olhando no papel nosso elenco, quem está disponível, quem está já baleado, quem está estourado, quem já está no limiar da dor, pronto para estourar, é que o Rogério toma certas atitudes de mudar ou desmudar esse time exatamente para ele ter um elenco para poder jogar. Entendeu? Então muitas coisas não são ditas. O Rogério não tem procuração para ficar defendendo o Rogério nem nada. Mas é óbvio, Lulante, que você vê um jogador entrar pro refis e o refis não ser mais aquele refis que era na época do Rosan, do Turíbio, do Carlinhos. Nós temos jogadores que já foram para as seleções dos seus países completamente estourados. Só foram que tiveram que ir. O nível de lesões musculares do São Paulo no início do campeonato foi muito grande. Na lesão de jogo, lesão muscular. Inclusive, no período eleitoral, se cogitou a troca de preparação física. Não sei se vai se proceder agora ou não, mas o fato é que foi até ruim que o São Paulo, durante a competição, falar a respeito disso, né? Mas o fato é que não é mais a mesma coisa. Você vê o Buffarini, São Paulo era a referência mundial. Gordo, cara. Você vê o Buffarini no campo, ele não é um cara forte. O Buffarini tava gordo. Isso daí, os caras, segundo tempo, todo mundo já sabia que os caras pranchavam, que não rolava no segundo tempo. São Paulo era complicado. Gente, nós não temos preparação física. Então, aí você põe falta de dinheiro, falta de jogador, seleções, cartões amarelos, cartões vermelhos. O Rogério tendo que administrar tudo isso, chegando numa coletiva, ele vai falar o quê? Olha, eu não escalei, viu, burro? Eu não escalei isso, porque senão eu fico com o cara aqui, porque ele já está explodindo. Ele entrega o outro departamento. Volto a falar. Vamos pensar um pouquinho mais antes de começar a retuitar besteira e pensar um pouquinho em quem é o cara que está dirigindo São Paulo hoje na beirada do gramado. Só isso que eu tenho para pensar. Se ele não for pela gente, quem será, meu? Você quer que traga de novo lá na beira do caos? Nós vamos tentar quem, cara? São 25 anos de clube. Não precisa falar mais nada. Iniciando, aqui, é uma trajetória. É por isso que eu falo, eu defendo com unhas e dentes o Rogério, cara. Porque se ele não fizer o melhor, o pior ele não vai fazer. E nós já tivemos muito técnico aí que andou passando pelo São Paulo que só fez lambança, velho. Impressionante. Me permite total. um pitaco. A casa é sua. Quisera eu ter a habilidade de se expor como a habilidade e a experiência para falar de futebol do meu amigo Marco Aurélio Cunha, que deve estar nos assistindo e a quem eu mando um grande abraço. Aprendo muito com você. Ele com certeza aqui, agora, ele daria um show, porque ele consegue ter informações, ele é do meio. Mas eu tenho que
eu tenho que falar do meu conhecimento. Acho que todo mundo acompanhou recentemente o que aconteceu no clube lá do Sul, que não tem goleiro para colocar. Os três machucaram, né? Não tem goleiro. O Inter, né? E quando eu vejo um outro clube do nível do Inter que está com problema de não ter goleiro, eu tenho que ver como correta a atitude do Rogério Ceni, como você mesmo colocou, ao perceber um atleta. Ele não diz isso, mas deve ser uma linha que está no limite, e daí então ele põe outro atleta. Isso também eu acho que faz parte dessa comissão técnica toda, ter informações, e como você disse, que não deixa vazar. Exatamente. E eu acho que é correto não deixar vazar. Eu sei que a imprensa tem que trabalhar, mas tem limites de informação, tem tática, então eu acho certo, tem que ter mesmo a sintonia fina entre eles ali, e a impressão que nos dá é que tinha que ser uma pessoa como um Rogério Ceni, com o histórico do Rogério Ceni, para poder, inclusive, em momentos de pressão, ele saber segurar. E aí, como você mesmo disse, se fosse um outro técnico, com todo respeito a todos que existem, mas se ninguém fosse teria um outro autoridade técnico, maior, né, Rovão? seguraria? Seguraria? Então, questão de autoridade, né? E aí falo do nosso refis, que como você falou, um ou outro, eu acredito que estão tentando fazer o melhor possível. Eu acredito que se ainda não está no nível que querem, estão tentando, e eu acho que o Leco está atento a isso também, para poder acompanhar. Eu volto a acreditar no Brasileirão. Eu volto a dizer, eu acredito, foi uma experiência o Paulista, teve alguma coisinha ali na Copa do Brasil, a Sul-Americana. Agora, tudo foi uma preparação para um campeonato maior. E tinha que ter esse período de preparação. Por isso, a minha aposta, como São Paulino, como membro lá do Conselho, de que agora já podemos ter uma expectativa. É a minha opinião. Mesmo porque, né, Eurivan, nós somos o time que saiu antes dos outros campeonatos, nós estamos preparando teoricamente melhor para fazer logo no começo desse campeonato, aproveitar o maior número de pontos possíveis, né, para adquirir uma gordura nesse começo de brasileiro, exatamente porque quando todo mundo voltar e for o foco no Campeonato Brasileiro, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Então, que esses 15, 20 dias que o Rogério vai ter até o começo do Campeonato Brasileiro sejam os melhores possíveis para a gente entrar com força máxima e já abrir uma gordura bacana para economizar lá na frente, para ter estofo para poder chegar no final do campeonato em posições muito legais. E eu espero estar completamente enganado e faço coro a você, torcida, para que você esteja certo, que a gente volte aqui no final do ano e falar, realmente eu estava errado. Porque hoje, se você pegar o elenco do São Paulo, o que nós temos disponível para colocar em campo, não é o suficiente para a gente ter uma posição para bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo. Não digo numa partida, eu digo num limiar do campeonato extremamente longo, extremamente desgastante, extremamente competitivo como é o brasileiro. O São Paulo foi tricampeão brasileiro em um time sem estrelas, com jogadores decisivos, mas o Muricy dizia muito naquela época, o São Paulo tinha um elenco homogêneo. Entrava o A, saía o B e a coisa funcionava porque existiam jogadores fortes, jogadores extremamente bem condicionados e jogadores trazidos dentro de uma filosofia de jogo, dentro de um plano tático estabelecido. Gostaria até de pedir, como último apelo do futebol antes do brasileiro começar, que a diretoria olhasse com atenção e fizesse uma reflexão sobre o nosso departamento de desempenho. Porque nós tivemos uma desproporção entre acertos e erros, na condição dos erros serem muito maiores do que os acertos nos últimos 2 anos. Para cada Cueva bom que chegou, vieram Robson, que não estão mais, Jean Carlos, que não está mais, Douglas, que vai sair, Ítalo, Chiesa. Nesse ano aí pode ser o mesmo destino Douglas, Neilton. Então, para cada Prato e Jusilei, não adianta a gente ter aí um pacote de 4, 5 caras, o Wellington Nem, que nós dizíamos desde o começo, olha, cuidado da questão física do Wellington Nem. O Wellington Nem lá fora operou o joelho,
operou o adutor, teve uma lesão séria no tornozelo e de repente volta ganhando um salário muito forte. Ninguém que está com seus 25, 26 anos na Europa volta de boa. E ninguém vira reserva de Dentinho, de Tyson, de Malos. À toa. E aí até te pincelando, a gente ouve os caras falando, mas veio de graça. De graça? Nunca é de graça. Você pega o salário de um sujeito desse, dá 6 milhões ano, cara. Nunca é de graça. De graça é caro para Nunca é de graça. Você tem o salário, você tem a comissão do empresário, você tem os encargos trabalhistas, é sempre uma situação complexa. E que cai sim, denota sim em despesa para o clube. É isso. Mas o Paulinho está mais cético, eu acredito que o São Paulo corre por fora, o Erovan acha que vem uma Libertadores por aí, e o que importa é que vai todo mundo torcendo feito louco pro São Paulo. No Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, semana que vem estamos aí no Morumbi, dia 11. Tem o Law and Order, né? Isso aí. É um time que tem um seriado de TV. Né? É, isso. Tá faltando no Brasil isso aí, defesa e justiça, mas, Erovan, meu querido, a gente tá indo para os últimos 7, 8 minutos, queria te agradecer pelos esclarecimentos administrativos do São Paulo, por essa vibe de São Paulinidade, por essas expectativas positivas. Queria que você abrisse teu coração para falar o que você quisesse agora do São Paulo. Bom, eu primeiro tenho que renovar aqui o agradecimento. Que prazer. A gente fica um pouco ansioso quando vem na frente das câmeras, mas vocês souberam tratar dessa entrevista aqui, me deixando muito à vontade. Eu repito aqui, meu agradecimento, já posso chamar de meu amigo Porte. Irmão, família. Ao TV, a Opinião Tricolor. E parabenizar pelo bacana a estrutura de vocês, muito bacana. Olha, quem não veio ainda... a fila tá grande, quando for convidado, venha, porque o pessoal aqui é nota 1000, viu? Obrigado, velho. Dizer, acho que principalmente para você, torcedor São Paulino, essa imensa massa, que além de quantidade, não podemos nunca esquecer que em várias pesquisas o São Paulo aparece como a torcida de maior qualidade, que consome os produtos do clube, que, com todo respeito às outras agremiações, mas é um torcedor diferenciado. E dizer para vocês que nós, lá no São Paulo, nós temos uma responsabilidade muito grande com vocês. É para vocês que nós estamos tentando fazer o melhor, é para vocês que nós estamos tentando devolver o São Paulo para o patamar que ele merece. E, da minha parte, como conselheiro, eu deixo claro aqui todo o meu empenho, todo o meu esforço para fazer o melhor pelo São Paulo. Salve o tricolor paulista. Amém. Amém. Sensacional, amado clube brasileiro. Paulinho, o nosso brother aí do Cartola é o @RF75_soberano. Meu velho, obrigado aí pela força mais uma vez, Erovan. Sensacionais palavras. A gente aqui tem um compromisso firmado, né, Paulinho? Não tem um papel aqui na mesa, meu amigo. Aqui A gente não pauta nada, a não ser... Que bate o escanteio e sai para cabecear. A não ser o sentimento de São Paulino e os nossos convidados. A gente realmente gosta de trazer como família da opinião mesmo. E muito gratificante ouvir as suas palavras. Obrigado de coração. E o nosso compromisso vai seguir o mesmo. Acertou, meu amigo, vai ter aplauso. Errou, a gente vai cobrar, porque é uma nação que está sofrendo e somos o clube da fé, não à toa, porque os últimos 9 anos aí têm sido muito difíceis, apesar do título intermediário sul-americano, mas 33 campeonatos para uma final, o São Paulo não viveu isso nem na construção do Morumbi, e nem nos primeiros anos. Já nasceu pujante, já fez a moeda cair em pé, já atravessou o mundo 3 vezes para conquistá-lo, e é o maior clube em índices ainda de participação de Libertadores, o maior pontuador do Campeonato Brasileiro,
o maior campeão brasileiro sem asterisco. A nossa conta é 1 mais 2 mais 3, ali vai dar 6, meu amigo. Não é 4 mais 1 que vai dar 9. A gente não tem esveitão. A gente não está desfalcado no último jogo do Campeonato Paulista porque o juiz machucou. Então a nossa parada é diferente. Nunca ganhamos Copa Quissuco. Falou que era mundial, né? A nossa parada é diferente. Aliás, a UEFA está conversando com a Conmebol que eles querem o Intercontinental de volta. Também na papagaiada que é isso daí. E então tudo isso, toda a cobrança, toda a nossa voracidade, às vezes, é por um amor latente chamado São Paulo Futebol Clube. E você sabe disso, torcedor. E a gente só pode agradecer a sua companhia todas as quintas-feiras aqui e diariamente aí nas redes sociais. Paulinho? Meus brothers, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Quem quiser seguir, é só procurar lá no Twitter, @PaulinhoRev. Lá, inclusive, tem o link lá para a Liga do Cartola, tá? Agradecer monstruosamente esse brother chamado Erovan Tadeu, que mais uma vez veio aqui com muita gentileza, sabe? Um cara diferenciado, um cara super tranquilo, São Paulino até os ossos, entendeu? De corpo e alma. Eu só tenho a desejar a ele e a todos os pares do Conselho que realmente nos guie para águas mais tranquilas. Fazendo um paralelo, é engraçado isso, né? Eu estava outro dia vendo, adoro Fórmula 1, o São Paulo, na época do Senna, era a McLaren, né? Ganhava tudo, vermelho, branco e preto, destruía todo mundo. Hoje, meus caras, nós estamos lá atrás, andando um pouco atrás, mas não deixa de ser uma das maiores equipes da Fórmula 1, se não a maior, depois da Ferrari, né? Porque a Ferrari tem mais tradição. Eu não estou querendo dizer que o Palmeiras é a Ferrari, tá? Então vocês fiquem quietinhos aí, porque não tem nada a ver com isso. Mas é um clique, e esse clique eu espero que venha agora, desse novo tempo que a gente começa a desfrutar de uma realidade que o São Paulo necessita ter novamente, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Quinta-feira nós estamos de volta. Quinta-feira que tem o jogo já, né? Quinta-feira tem o jogo. A gente vai trazer 4 torcedores que vão ao jogo para fazer os pré... lá, né? A gente faz o nosso pré-jogo aqui e a gente está aqui a 300 metros do Morumbi. A gente vai caminhando para o estádio depois. Só para te lembrar, Paulinho, Ferrari só teve uma e foi o Cruyff que falou lá atrás. Que foi atropelado por ela. Então, meu amigo, é isso. Isso é São Paulo Futebol Clube. Semana que vem tem mais, na sua opinião. Erovan, show de bola, obrigado. Tamo junto, valeu, muito galera. Obrigado pela audiência, até semana que vem. Obrigadão, tchau. Valeu. Putz, eu fiquei olhando pra você, cara.